Meu esposo me pediu o divórcio porque fiquei grávida apesar de que ele é estéril. Já lhe disse que foi um milagre, mas ele não quer acreditar. Homem de pouca fé. Sempre tive plena convicção de que um casamento de verdade não se sustenta apenas com sentimentalismos vulgares, mas sim com alianças estratégicas e preservação de patrimônio. Quando me casei com meu esposo, Zacarias, une o prestígio tradicional do meu sobrenome ao poderio financeiro da família dele, criando uma estrutura que era a própria definição de perfeição social. Nós frequentávamos os melhores círculos, éramos recebidos com deferência nos eventos mais exclusivos e tínhamos um padrão de vida impecável a zelar. Nossa rotina era milimetricamente calculada para transmitir autoridade, elegância e solidez perante a elite local. Para mim, o nosso matrimônio era uma empresa de altíssimo valor que exigia compromisso absoluto com a nossa imagem pública. A única peça que faltava para coroar essa construção impecável era um herdeiro que garantisse a sucessão dos nossos bens e a perpetuação do nosso legado. Eu planejei cada detalhe desse momento, desde a escolha das melhores clínicas particulares até a futura educação do bebê nas instituições mais caras do país. Nós tentamos conceber durante quase 2 anos, mantendo as aparências de um casal radiante enquanto a pressão das nossas famílias aumentava a cada jantar de gala. Eu não admitia a ideia de sermos vistos como um casal incompleto ou estéril diante dos nossos pares. Afinal, uma mulher da minha posição social não tolera o menor sinal de declínio ou decadência biológica. Foi então que os exames médicos trouxeram uma constatação devastadora. Zacarias apresentava um quadro de infertilidade absoluta e irreversível. Quando o especialista nos entregou o laudo naquela clínica particular climatizada, senti como se o chão sob os meus saltos perdesse a firmeza. Zacarias abaixou a cabeça com uma resignação covarde, parecendo aceitar passivamente o fim da nossa linhagem familiar. Eu, pelo contrário, encarei aquele diagnóstico não apenas como uma falha fisiológica, mas como uma afronta direta à minha posição social. Uma mulher do meu nível jamais aceitaria carregar a vergonha pública de um marido incapaz de cumprir seu papel fundamental. Nas semanas seguintes, o clima na nossa mansão tornou-se insuportavelmente pesado devido à postura derrotada de Zacarias. Ele se contentava em passar as noites em seu escritório, bebendo uísque caro e lamentando sua condição com um vitimismo patético. Eu observava aquela decadência diária com profundo desprezo, pois gente de valor não se curva diante de obstáculos, mas encontra soluções práticas. Os cochichos velados nas rodas de conversa do clube de golfe já começavam a me incomodar profundamente, com olhares de piedade disfarçada das outras esposas. Eu me recusava terminantemente a ser alvo da compaixão hipócrita daquelas mulheres fúteis que sempre invejaram meu estilo de vida. Diante do comodismo vergonhoso do meu esposo, decidi que cabia a mim tomar as rédeas do destino da nossa família. Oportunidades não faltam para quem transita nos círculos certos com elegância, audácia e frieza calculista. Durante um prestigiado leilão beneficente de arte contemporânea, reencontrei Ian, um investidor bilionário de renome internacional com quem nossa holding já havia feito transações. Ian reunia todos os atributos genéticos, intelectuais e financeiros que uma linhagem de primeiro escalão exigia. Ele era alto, imponente e extremamente bem-sucedido e pertencia a uma casta social inquestionável que combinava perfeitamente com a minha visão de futuro. Aproximei-me de Ian naquela mesma noite com a segurança de uma mulher que sabe exatamente o que deseja conquistar. Mantivemos uma conversa sofisticada na área reservada do evento, regada ao champanhe mais caro da cartela, enquanto eu avaliava cada traço de seu perfil. Não havia qualquer espaço para paixões vulgares ou romances tolos típicos de classes inferiores naquela interação. Para mim, a aproximação com Ian era um projeto estritamente funcional, uma manobra racional de aprimoramento genético para salvar o nome da minha casa. Eu estava decidida a buscar fora o que o meu marido era incapaz de fornecer dentro do nosso casamento. O nosso encontro íntimo em uma suíte presidencial dias depois foi conduzido com a frieza de um contrato corporativo perfeitamente executado. Eu não senti o menor remorso moral, pois tinha certeza absoluta de que estava prestando um serviço inestimável ao meu próprio casamento. Na minha mente, introduzir o material genético de um homem brilhante como Ian na família de Zacarias era um verdadeiro favor ao nosso patrimônio. Eu agi como uma administradora competente que substitui uma peça defeituosa para manter a máquina operando em sua capacidade máxima. Ao deixar aquele hotel de luxo, senti apenas o alívio do dever cumprido e a satisfação do sucesso iminente. Poucas semanas depois, realizei um exame laboratorial em sigilo absoluto e recebi a confirmação de que estava grávida.
Olhei para o resultado positivo com orgulho de quem acaba de vencer uma batalha estratégica de proporções gigantescas. Eu havia solucionado o maior problema da nossa vida conjugal sem pedir um único centavo a mais ou expor as fraquezas de Zacarias. O futuro do nosso sobrenome estava garantido por uma criança de excelente estirpe, exatamente como nossa posição social exigia. Tudo o que eu precisava fazer agora era apresentar aquela conquista ao meu marido com a embalagem adequada para proteger seu ego frágil. Construí com todo cuidado uma narrativa sublime de intervenção divina e renovação biológica espontânea para anunciar a novidade. Decidi chamar aquela gravidez de milagre da fé, poupando a masculinidade debilitada de Zacarias perante os amigos e parentes. Em um jantar reservado que preparei em nossa residência, servi o vinho preferido dele e revelei a notícia com um sorriso triunfante e celestial. Afirmei categoricamente que a ciência dos homens é falha, mas que a nossa união havia sido abençoada de forma inexplicável e grandiosa. Esperava que ele caísse de joelhos em lágrimas de gratidão por ter sua honra masculina restaurada publicamente diante de todos. A reação de Zacarias, no entanto, foi de uma pequenez e de uma ingratidão que me deixaram completamente estarrecida. Em vez de celebrar a chegada do herdeiro que carregaria seu sobrenome pelas próximas décadas, ele empalideceu e fixou os olhos em mim com uma frieza odiosa. Ele sequer tocou na taça de vinho e levantou-se da mesa com passos pesados em direção ao escritório particular. Minutos depois, retornou à sala de jantar segurando uma pasta de couro e jogou vários papéis sobre a toalha de linho. Eram minutas de divórcio litigioso já impressas, acompanhadas de uma acusação direta e vulgar de infidelidade conjugal. Tentei manter a compostura e expliquei pacientemente que um homem da posição dele não deveria se rebaixar a suspeitas tão medíocres. Argumentei que a gravidez era uma bênção rara concedida à nossa casa e que questionar esse fato destruiria nossa reputação social em questão de dias. Zacarias recusou-se terminantemente a me ouvir, elevando o tom de voz e exigindo que eu deixasse a casa na manhã seguinte. Ele preferiu apegar-se aos laudos médicos frios de uma clínica comum a abraçar o milagre que salvaria o nosso prestígio social. A sua incapacidade de enxergar o quadro geral e sua desconfiança paranoica provaram que ele nunca esteve à altura da minha sofisticação. Passei a noite acordada em meu quarto de hóspedes, tomada por uma indignação profunda com a cegueira absurda do meu marido. Enquanto eu trabalhei incansavelmente para manter o nosso padrão de vida e o brilho do nosso sobrenome, ele preferiu destruir tudo por capricho. Zacarias provou ser um homem fraco, desprovido de qualquer visão estratégica e dominado por uma mesquinhez imperdoável. Ele não teve a grandeza de reconhecer o valor imenso do presente que eu estava colocando em suas mãos vazias. É inacreditável como a mente de certas pessoas é pequena demais para aceitar as bênçãos extraordinárias reservadas às grandes famílias. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz, que engraçado esse milagre divino ter vindo justamente com o patrimônio, a altura e a conta bancária do Ian depois de um leilão beneficente. Né? A ciência pode até ser falha para você, mas a audácia de meter um papo de Espírito Santo para um homem que tem laudo de esterilidade irreversível é coisa de outro mundo. Resposta da OP. A medicina tradicional é extremamente limitada e vocês com essa mentalidade medíocre de classe média jamais entenderão as bênçãos exclusivas destinadas a quem mantém uma posição elevada na sociedade. Eu agi pelo bem supremo da nossa linhagem, enquanto pessoas vulgares só conseguem enxergar o mundo através de fofocas baratas e pura inveja do meu padrão de vida. Usuário Anônimo 2 diz, deixa eu ver se entendi bem, você trai o seu marido com um bilionário num hotel de luxo, engravida dele. Diz que foi obra divina e ainda tem a coragem de chamar o Zacarias de homem de pouca fé, porque ele não aceitou o papel de palhaço. Por que você não faz logo um teste genético para provar esse milagre todo em vez de cobrar devoção cega? Resposta da OP. Zacarias é um homem sem qualquer visão de futuro que prefere destruir o próprio império a reconhecer o esforço heróico de uma esposa de alto padrão como eu. Exigir que eu me rebaixe a provas laboratoriais grosseiras apenas demonstra o quanto a masculinidade frágil dele é incapaz de conviver com uma mulher que realmente resolve os problemas da casa. Atualização 1. Já se passaram 4 semanas desde a última atualização. A reação de Zacarias após aquela noite não foi de recolhimento digno, como qualquer homem civilizado da nossa classe deveria ter demonstrado. Em vez de buscar uma reconciliação discreta para preservar o nome da nossa família, ele optou por uma postura grotesca e abertamente hostil contra mim. Descobri que ele contratou o escritório de advocacia mais agressivo da cidade para acelerar os trâmites do divórcio pelas minhas costas.
sem qualquer aviso prévio. Os advogados dele conseguiram uma medida liminar que bloqueou minhas contas conjuntas e suspendeu meu acesso a cartões essenciais para a manutenção da minha rotina. Fiquei absolutamente ultrajada ao ver meus cartões recusados durante um almoço de negócios em um dos restaurantes mais caros do centro financeiro. Ser submetida a uma humilhação pública dessa magnitude foi a gota d'água para que eu tomasse medidas enérgicas imediatas. No mesmo dia, contratei a banca jurídica mais cara e renomada da região para assumir a defesa intransigente dos meus direitos fundamentais. Instruí meus advogados a entrarem com uma ação exigindo uma pensão compensatória milionária, condizente com o altíssimo padrão de vida que ajudei a consolidar. Argumentamos com precisão cirúrgica que o estresse desmedido provocado pelas atitudes infantis de Zacarias colocava em risco a gestação do futuro herdeiro. Para neutralizar qualquer narrativa distorcida que o meu esposo pudesse espalhar no nosso meio social, decidi agir no campo onde sempre dominei, a diplomacia de elite. Organizei um chá da tarde privativo na sede campestre do clube de golfe, convidando as esposas dos membros mais influentes da diretoria executiva. Entre xícaras de porcelana importada e canapés finos, deixei transparecer com muita elegância o drama que eu estava enfrentando em silêncio. Relatei, em tom de confidência pesarosa, que Zacarias vinha sofrendo um grave colapso emocional decorrente de uma profunda crise de inadequação masculina. Expliquei que a confirmação da minha fertilidade abalou o psicológico dele de forma irreversível, fazendo-o agir como um homem descontrolado. Apresentei-me diante daquelas damas influentes como a esposa devotada e resiliente que suportava o peso das inseguranças de um marido debilitado pela própria frustração. As mulheres do conselho me acolheram com tapinhas de consolo e promessas de que conversariam com seus maridos para intervir na conduta de Zacarias. Em menos de 48 horas, a versão correta dos fatos já circulava nos gabinetes mais importantes dos nossos parceiros de negócios. Eu havia restabelecido a narrativa de que eu era a guardiã da honra familiar enquanto meu marido afundava em histeria. Essa manobra perfeita serviu para blindar temporariamente o meu prestígio e isolar Zacarias em suas próprias lamentações patéticas. Contudo, a repercussão do meu chá elegante não demorou a provocar uma reação histérica na mãe de Zacarias, minha sogra Irene. Ela sempre foi uma mulher autoritária, acostumada a mandar em tudo e em todos dentro da holding da família com mão de ferro. Irene me ligou aos berros em uma manhã de terça-feira, quebrando qualquer protocolo de etiqueta ao me acusar de difamação deliberada contra o filho dela. Ela vociferava que eu era uma oportunista descarada e que usaria toda a sua influência social para me expulsar da cidade sem um único centavo. Ouvi cada insulto com a serenidade gélida de quem tem o controle absoluto da situação e não se intimida com gritos de pessoas descompensadas. Quando Irene finalmente perdeu o fôlego após sua enxurrada de ameaças vazias, respondi em um tom pausado, firme e absolutamente cortante. Avisei a minha sogra que ela deveria medir muito bem as consequências de entrar em guerra direta contra uma mulher da minha inteligência e alcance. Deixei claro que se ela não ordenasse imediatamente que o filho retirasse a ação de divórcio e assinasse um acordo financeiro altamente vantajoso, eu tomaria medidas extremas. Garanti a Irene que enviaria cópias autenticadas de todos os laudos médicos que comprovavam a esterilidade completa de Zacarias para cada membro do conselho de administração. A humilhação de ver a incapacidade reprodutiva do único herdeiro exposta entre os acionistas seria o fim do poder daquela família. Irene emudeceu do outro lado da linha telefônica, incapaz de articular qualquer resposta diante da minha demonstração de força e autoridade. Eu sabia exatamente onde atingir aquela família soberba para garantir a tranquilidade do meu filho e o meu patrimônio inegociável. Desliguei o telefone com a certeza de que havia imposto os meus termos e que eles recuariam diante do risco iminente de ruína pública. Uma mulher de alto padrão não se curva a pressões familiares medíocres. Ela estabelece as regras do jogo com frieza e determinação. Eu estava disposta a ir até as últimas consequências para assegurar que o meu padrão de vida permanecesse intocado. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: usar um chá das 5 no clube de golfe para espalhar que o marido está louco de inveja da gravidez dela. A audácia dessa mulher não tem limites. É hilário ver como ela tenta transformar um golpe de barriga descarado em uma questão de etiqueta e diplomacia de elite. Resposta da OP. Reuniões sociais de alto nível servem exatamente para manter a ordem, a decência moral e a verdade factual dentro de círculos que vocês jamais sonharão em frequentar. Se Zacarias não tem a compostura necessária para se portar como um cavalheiro de sua posição, coube a mim esclarecer os fatos às damas influentes que realmente importam.
Usuário Anônimo 2 diz: você literalmente confessou que tentou extorquir a sua sogra ameaçando vazar os laudos médicos confidenciais do próprio marido para os sócios da empresa? Você tem noção de que isso é crime tipificado no Código Penal e não uma simples jogada de força? Resposta da OP: proteger o patrimônio que ajudei a construir e resguardar o futuro do meu bebê exige medidas enérgicas contra pessoas mesquinhas que não sabem negociar de forma civilizada. Quando se lida com uma família ingrata que tenta me desamparar financeiramente, qualquer recurso estratégico torna-se perfeitamente legítimo e moralmente justificado. Atualização 2. Já se passaram 3 meses desde a última atualização. As coisas na esfera jurídica tomaram um rumo extremamente hostil e injusto contra a minha honra nas últimas semanas. O magistrado responsável pela vara de família, demonstrando uma clara falta de sensibilidade e subserviência ao poder econômico de Zacarias, deferiu um pedido absurdo. Foi emitida uma ordem judicial determinando a realização de um teste de DNA pré-natal compulsório, ignorando completamente meus protestos médicos sobre o estresse fetal. Percebi naquele instante que o cerco estava se fechando de maneira covarde por meio de manobras burocráticas orquestradas pelos advogados do meu esposo. Diante dessa afronta inadmissível, decidi que havia chegado a hora de acionar o verdadeiro responsável biológico pelo herdeiro que carrego em meu ventre. Ian tinha a obrigação moral, social e financeira de assumir seu papel de provedor de elite e blindar o futuro da nossa criança. Ele não era um homem qualquer que pudesse simplesmente fingir que nada aconteceu enquanto eu enfrentava batalhas nos tribunais. Marquei uma audiência informal em sua sede corporativa, exigindo que ele custeasse integralmente minha banca de advogados e me transferisse um imóvel de alto padrão. Deixei claro que essa era a taxa mínima de manutenção da dignidade do filho que ele gerou em uma mulher de prestígio. Para minha total indignação, a reação de Ian foi de uma baixeza e de uma covardia que eu jamais esperaria de um investidor do porte dele. Ele sequer teve a coragem de me receber em sua sala privativa com vista panorâmica para a avenida principal da cidade. Fui sumariamente barrada na recepção de mármore por seus seguranças particulares, que agiram com uma falta de compostura revoltante diante de outros empresários. Um assessor jurídico entregou-me uma notificação formal de restrição de contato, avisando que qualquer tentativa de aproximação resultaria em processo criminal. Além dessa afronta inaceitável, fui bloqueada em todos os números corporativos e canais de comunicação direta que mantínhamos. Ver-me tratada como uma intrusa vulgar por um homem que deveria estar imensamente grato pela oportunidade de ter um filho comigo despertou minha fúria mais implacável. Ambos os homens da minha vida provaram ser covardes medíocres, incapazes de sustentar as responsabilidades inerentes ao seu nível social. Eu não aceitaria ser descartada nos bastidores enquanto eles preservavam seus casamentos de fachada e suas ações na bolsa de valores. Se eles achavam que poderiam me empurrar para o abismo financeiro sem sofrer as devidas consequências, estavam prestes a descobrir o custo da minha ira. Decidi jogar todas as cartas na mesa e expor a hipocrisia daquela casta de homens fracos. Contratei um serviço de mensageiros particulares para entregar uma encomenda especial diretamente na mansão de Irene, onde Zacarias estava residindo provisoriamente. O pacote continha cópias coloridas de comprovantes de despesas privadas em restaurantes caros e fotografias em alta resolução minhas ao lado de Ian saindo de um hotel de luxo. Junto aos documentos, anexei uma carta redigida com termos cirúrgicos, destinada a abalar a falsa moralidade daquela família soberba. Avisei que se Zacarias continuasse insistindo na perícia genética para manchar minha honra, aquele mesmo material seria enviado aos principais colunistas sociais do país. O escândalo seria tão devastador que derrubaria o valor das ações da holding familiar em questão de minutos na abertura do mercado. Passei os dias seguintes em meu apartamento provisório, certa de que a iminência da ruína pública forçaria a família de Zacarias a capitular de uma vez por todas. Nenhuma empresa daquele porte sobrevive a um escândalo envolvendo investidores bilionários e litígios matrimoniais vergonhosos na primeira página dos jornais. Eu havia oferecido a eles uma saída honrosa através da narrativa do milagre, mas eles preferiram cavar a própria cova através do orgulho ferido. A responsabilidade por qualquer catástrofe social que viesse a acontecer recairia exclusivamente sobre a teimosia infantil do meu esposo e a prepotência de sua mãe. Uma mulher do meu calibre não aceita ser rebaixada sem antes demonstrar o tamanho do estrago que pode provocar. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz, foi barrada pelos seguranças na portaria e tomou uma ordem de restrição na cara do investidor bilionário. Que tombo fenomenal!
O homem que ela jurava ser a elite genética tratou a OP exatamente como se descarta uma invasora qualquer de prédio comercial. Resposta da OP. Ian é apenas um covarde manipulado pelo terror financeiro de perder o controle de suas ações empresariais caso sua esposa descubra a verdade dos fatos. Essa deselegância temporária custará caríssimo a ele assim que a poeira baixar e meus advogados executarem as medidas judiciais cabíveis para cobrar cada centavo. Devido ao herdeiro. Usuário Anônimo 2 diz, deixa eu entender a genialidade da estratégia, para tentar escapar de um teste de DNA e provar que o marido era pai por milagre. Você enviou foto sua saindo de um motel de luxo com outro homem para a casa da sua sogra? A inteligência dessa mulher merece ser estudada pela ciência. Resposta da OP, eu não estava provando culpa alguma, mas demonstrando o calibre do terremoto midiático que aquela família medíocre teria que engolir caso insistissem em me desrespeitar nos tribunais. Gente de negócios só entende a linguagem do prejuízo financeiro e da destruição de imagem, e foi exatamente essa lição que decidi ministrar a eles. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a última atualização. O nível de tensão insuportável provocado por essa perseguição jurídica implacável cobrou um preço altíssimo do meu bem-estar físico. Minha pressão arterial atingiu níveis alarmantes, resultando em um parto de emergência antecipado em quase 6 semanas de gestação. Fui internada às pressas em uma suíte particular de maternidade, onde meu filho nasceu prematuro e precisou ser encaminhado imediatamente para a unidade de cuidados intensivos. Eu ainda me encontrava sob os efeitos dos sedativos cirúrgicos quando fui surpreendida por uma cena que ultrapassou todos os limites da decência humana. Oficiais de justiça acompanhados por peritos geneticistas nomeados pelo tribunal invadiram a área hospitalar com uma ordem judicial irrecorrível de coleta compulsória. Sob custódia rigorosa e sem que meus advogados pudessem intervir a tempo, o material biológico do bebê e o meu foram extraídos ali mesmo no leito hospitalar. 3 dias depois, o laudo pericial oficial foi anexado aos autos do processo com a frieza típica da burocracia estatal. Compatibilidade genética de exatamente 0% entre Zacarias e a criança. Aquele documento lacrado encerrou qualquer possibilidade de sustentação da bênção que eu havia tentado proporcionar àquela família ingrata. De posse do resultado pericial definitivo, Zacarias agiu com uma frieza cruel e impiedosa que revelou sua verdadeira natureza vingativa. Ele obteve a anulação imediata e integral de qualquer dever de assistência material ou pensão compensatória, decretando o divórcio por culpa exclusiva minha em tempo recorde. Mas a maldade daquele homem e de sua mãe, Irene, foi muito além do âmbito civil da vara de família. Eles pegaram os mesmos envelopes, recibos e fotografias que enviei para a residência deles e os levaram diretamente à delegacia de polícia especializada em fraudes. Zacarias e Irene protocolaram uma notícia-crime formal contra mim por extorsão qualificada, tentativa de fraude processual e coação grave no curso do processo judicial. As próprias cartas e exigências patrimoniais que redigi com firmeza foram utilizadas pelas autoridades policiais como provas irrefutáveis de conduta delituosa. Fui intimada a prestar esclarecimentos na presença de delegados, sob risco iminente de decretação de prisão preventiva caso tentasse novos contatos com as partes envolvidas. A blindagem social que sempre me protegeu ruiu por completo diante do peso esmagador de um inquérito criminal promovido por pessoas que deveriam me agradecer. A humilhação pública que se seguiu nos bastidores da alta sociedade foi absolutamente fulminante e devastadora para o meu nome. O Conselho Executivo do Clube de Golfe, capitaneado pelos amigos de infância de Zacarias, reuniu-se em sessão extraordinária e revogou sumariamente meu título de sócia proprietária. As mesmas mulheres elegantes que bebiam do meu chá e ouviam meus desabafos no clube passaram a virar o rosto e me ignorar ostensivamente quando nos cruzamos nos corredores do hospital. Nenhuma das minhas antigas companheiras de jantares beneficentes atendeu aos meus telefonemas ou prestou qualquer tipo de solidariedade ao nascimento do meu filho. Todas as portas dos círculos mais nobres da cidade fecharam-se na minha cara com um estrondo ensurdecedor de desprezo e hipocrisia social. Aquelas pessoas fúteis que sempre se beneficiaram do brilho da minha presença em suas festas, agora me tratavam como uma leprosa a ser expurgada do convívio comum. Fiquei completamente desamparada em um quarto simples de hospital, cuidando de uma criança frágil enquanto os jornais locais sussurravam notas cifradas sobre o escândalo da herança fraudada. A injustiça cometida contra mim por uma família ingrata e por uma sociedade covarde provou que a lealdade das elites dura apenas até a primeira turbulência nos tribunais. Comentários da atualização 3.
Usuário anônimo 1 diz, 0% de compatibilidade genética no laudo oficial do tribunal. A biologia não teve a menor piedade do tal milagre da fé e desmascarou o golpe em rede nacional, sem margem para nenhum recurso dos advogados caros dela. Resposta da OP. A fria burocracia estatal foi amplamente manipulada pela influência financeira e política da família de Zacarias para comprar peritos e manipular laudos a seu favor. Vocês são ingênuos demais se acreditam na lisura de um sistema judicial que serve exclusivamente aos interesses dos homens mais ricos e poderosos da cidade. Usuário anônimo 2 diz, o Zacarias foi um gênio absoluto. Usou as próprias cartas de chantagem e as fotos no motel que a OP mandou para abrir um processo criminal por extorsão e chutar ela da vida dele com uma mão na frente e outra atrás. Que satisfação ver a arrogância ser destruída pelas próprias armas. Resposta da OP. Fui vítima de uma emboscada sórdida e covarde orquestrada por uma família mesquinha que nunca teve a nobreza necessária para merecer a minha presença ao seu lado. Zacarias usou da mais baixa traição jurídica para se livrar das obrigações com uma criança inocente, mostrando ao mundo quanto sua alma é podre e vingativa. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização. O encerramento definitivo dos processos na esfera civil foi um golpe avassalador que destruiu qualquer resquício da minha antiga vida de luxo e ostentação. A sentença proferida pelo magistrado foi implacável, condenando-me ao pagamento integral das custas judiciais e fixando uma indenização pesadíssima por danos morais em favor de Zacarias. Em decorrência dessa decisão executória, meu carro importado foi recolhido por oficiais de justiça em plena luz do dia para cobrir as dívidas processuais acumuladas. Todas as minhas reservas financeiras pessoais foram bloqueadas pelo sistema eletrônico do tribunal, deixando minha conta bancária com saldo absolutamente zerado. Para completar a minha ruína total no âmbito legal, os advogados de Ian deram prosseguimento inflexível à queixa-crime por tentativa de chantagem e difamação corporativa. Fui formalmente indiciada, o que gerou um registro criminal definitivo que manchou minha folha de antecedentes e inviabilizou qualquer ação futura de pensão alimentícia compatível com a fortuna dele. A justiça entendeu que minhas tentativas de cobrança foram atos criminosos de coação, afastando qualquer dever de assistência material por parte do verdadeiro pai biológico. Fiquei juridicamente desarmada, sem pensão do ex-marido, sem suporte do amante bilionário e com um processo criminal pesando sobre os meus ombros enfraquecidos. Hoje a minha realidade é o oposto absoluto daquele império de sofisticação e mordomia que eu ostentava com tanta soberba no passado. Moro em um apartamento minúsculo de apenas 1 quarto, alugado em um bairro periférico e barulhento da cidade, onde as paredes descascadas mal abafam o som do trânsito constante. Preciso fazer cálculos minuciosos em um caderno velho para racionar cada centavo de ajuda governamental para comprar fraldas descartáveis, remédios e leite em pó para o meu bebê. Não tenho mais motorista particular, empregadas domésticas uniformizadas para servir minhas refeições ou salões de beleza caros para cuidar da minha aparência desgastada. Faço todo o trabalho doméstico pesado sozinha, lavando as roupas do meu filho à mão em um tanque minúsculo enquanto ele chora no carrinho surrado que ganhei de doação. Minhas mãos, que antes exibiam anéis de diamante e unhas impecáveis nos eventos de gala, agora estão ásperas e calejadas pelo uso contínuo de produtos de limpeza baratos. Ninguém do meu antigo círculo social me envia uma mensagem sequer para saber se estou viva ou se meu filho tem o que comer esta noite. O silêncio ensurdecedor dos telefones e o abandono absoluto serviram para demonstrar a fragilidade patética daquele status que eu idolatrava acima de qualquer princípio moral. Ontem à noite, enquanto meu filho finalmente dormia no berço improvisado, parei em frente ao espelho manchado daquele banheiro apertado e encarei meu próprio reflexo com uma dor profunda. A mulher altiva, calculista e prepotente que se achava superior a todas as leis da decência simplesmente deixou de existir sob o peso da realidade nua e crua. Olhando para as olheiras profundas no meu rosto cansado, senti o peso insuportável de uma amargura tardia que não tem como ser revertida. Compreendi que minha obsessão cega por linhagens nobres, títulos vazios e aparências sociais não passou de uma ilusão fútil que destruiu tudo o que era genuíno. Zacarias era um homem verdadeiramente honrado, que sempre me tratou com carinho e respeito sincero antes de ser traído pela minha vaidade desmedida e cruel. Eu destruí o casamento com a pessoa que mais me apoiava, tornei-me uma pária desprezada por aqueles que eu bajulava e afundei minha vida em um poço de humilhação permanente.
O mais doloroso é olhar nos olhos inocentes do meu filho pequeno e perceber que condenei uma criança indefesa a crescer na miséria por causa do meu egoísmo desmedido. Essa solidão gélida em um apartamento de subúrbio é o preço amargo que pagarei todos os dias pelo resto dos meus anos, sem qualquer direito à redenção.